Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, eu vou começar uma série nova sobre Crocoblogs. Crocoblogs, é difícil falar, né? Mas esse plugin, essa série nova, vai te mostrar toda a categoria, né? A quantidade dos plugins da Crocoblogs. Tanto o listing, o loop deles, a questão do filtro, o smart filter deles e outras coisas bem legais que eu vou mostrar para vocês, tá? O vídeo de hoje eu vou mostrar como faz um listing, né? Ou o loop do Crocoblox. É difícil falar essa palavra. Então é um loop bem melhor, é bem mais fácil de fazer do que o do Elementor Custom, né? Também a questão do ACF, que com essa ferramenta você vai abandonar o ACF, esquece isso, vai só usar essa ferramenta e só esse plugin deles. Então, o vídeo de hoje vai ser bem rápido. Eu espero que vocês gostem e acompanhem essa série, né? Se vocês gostarem, se vocês derem like no vídeo, se inscreverem no canal, eu vou dar continuidade. E realmente, com a ferramenta do Crocoblox, eu não tenho isso em português, eu não vi outras pessoas fazendo, pelo menos. Essa ferramenta toda, né? Tipo, todas as ferramentas que tem nesse conjunto. Espero que vocês gostem do vídeo, gostem da série. Então, bora lá para a tela do computador, pessoal. Então, pessoal, essa aqui é a ferramenta que a gente vai usar, que é essa Jet Engine, que ela faz parte da família do Crocoblock, tá? Então aqui a gente vai criar um bloco dinâmico, que seria uma substituição ao Elementor Custom, tá? É um vídeo bem rápido, tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante. Só que antes de começar o vídeo, peço para vocês se inscreverem no canal, que é muito importante para mim o crescimento do canal. E quando o canal cresce, eu trago mais conteúdo para vocês, eu melhoro a estrutura, vai melhorar o áudio e vai melhorar a produção dos vídeos. E claro que vai ajudar vocês, né? Trazendo conteúdo, vocês podem melhorar também o conhecimento, tá? Então aqui, ó, essa aqui é a ferramenta Jet Engine da Crocoblox, tá? Eu vou deixar o link para vocês na descrição. O que a gente vai fazer? A gente vai instalar o plugin, né? Que é esse plugin que está aqui embaixo. Deixa eu só mostrar aqui os ativados. Então é essa ferramenta aqui, ó, Jet Engine. Na próxima aula, provavelmente na próxima semana, eu vou trazer para vocês aqui o Smart Filters, que é muito top. Com essa ferramenta você não precisa usar o Elementor Pro, tá? Você pode usar o Elementor normal, aquele Elementor básico, tá? Ou o Gutenberg, se você gosta do Gutenberg, você pode usar com ele também, tá? Não é obrigatório usar o Elementor. Como que a gente vai fazer? Aqui a gente já instalou o plugin, né? Já baixei, já ativei. Esse plugin é pago, tá? Ele tem um custo. Você pode conseguir ele em algumas lojas que vendem plugins de Elementor ou aqui direto com o fabricante aqui, né? Com a pessoa que produziu o plugin. E eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição, tá? Então vamos lá. Tá instalado o plugin, tá ativado, que é esse daqui. A gente vai vir aqui em Jet Engine Listing, que é esse daqui. A gente vai clicar aqui em, só abrir mais uma aba aqui só, de painel, só para caso a gente precise. A gente vai vir aqui em adicionar novo. Vai aparecer essa janelinha aqui, tá? Eu gosto de colocar o nome de listing, que é o que eu aprendi com meu amigo Everton aqui, né? Foi o cara que me ensinou a mexer com o listing ali. Então aqui eu coloco o listing aqui. Posso pôr post, por exemplo, que aqui vai ser um listing de post. Mas se fosse um listing de galeria, seria galeria. Se fosse um listing de podcast, seria podcast, entendeu? Então você vai colocar listing na frente e o nome do que é depois, tá? Quer dizer, listing antes e o nome na frente do que é. Mas isso é uma nomenclatura que eu uso. Você pode usar o que você quiser, tá? Antigamente eu usava loop. Loop e na frente o nome do que era. Tipo loop podcast. Algo assim. Mas agora, como é um listing, né? Então eu vou usar listing posts. O nome você põe o que você quiser. Aqui em cima você não precisa mexer, nem aqui embaixo. E aqui eu estou usando o Elementor, tá? Se fosse Gutenberg, eu usaria blocos Gutenberg, tá? Então eu vou criar aqui o listing. Até aqui é bem tranquilo, tá? Não tem nenhum mistério. Aqui está a nossa tela do Elementor, né? Aqui que eu posso fazer? Eu posso pegar uma imagem, por exemplo, jogar a imagem aqui. Vim aqui em tags dinâmicas, como eu já expliquei para vocês em outros vídeos, né? Se você não lembra, não viu os outros vídeos, vou deixar aqui no card para você. Aqui você clica aqui em tags dinâmicas e vai escolher a tag aqui da imagem, tá? Então se você não estiver usando o Elementor Pro, ele não aparece um monte de coisa, que por exemplo, aquela imagem é Filter Image lá, que é a imagem destacada. Então aqui você tem que usar a do próprio Jet Engine, tá? Que é aqui, ó, Post Thumb Meio. Então você não vai usar aquela do Elementor, que é bem mais fácil, né? Aqui ele tem várias funções aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Aqui a do Pro tá tudo bloqueado, aqui, tá vendo? Se tiver Elementor Pro vai desbloquear e vai ficar bem mais fácil para fazer as coisas. Então vamos zerar aqui, ó. Os filters, não vamos usar agora. E aqui o do Jet Engine ali.
Então tá, tem as tags ali, as tags dinâmicas, né? Por exemplo, imagem aqui. Você pode pegar a imagem aqui. Não precisa pegar aquela de cima, você pode pegar essa de baixo se você quiser. Tá vendo? Já tá pegou, já até veio prontinho aqui já o thumbnail aqui. Eu uso aquela outra porque já é costume que eu sempre tenho um Elementor Pro aqui na minha máquina, então é bem mais fácil pegar essa daqui e já jogar ali. Vai aparecer aqui no caso imagem destacada, né, o Filter Image. Mas nesse caso aqui a gente não tem isso, né? Então vamos usar a do próprio Jet Engine. Ela já pegou aqui, ó, Post Thumbnail, que é a imagem destacada. Aqui você pode colocar o alinhamento dela, colocar aqui se tem link ou não tem link. Aqui você pode mexer nas configurações, tá? É bem facinho. Aqui tem aqui algumas outras coisas. Tá vendo que aqui tem o User Avatar, que é o avatar do usuário. E tem outras opções também. O estilo é o basicão. Você pode pôr uma borda aqui, tipo 50%. Deixa eu ver aqui, ó. E colocar alguma coisa e tal. Então tá, aqui já criou a nossa imagem, né? Coloquei uma borda aqui de 50%, uma imagem, uma cor vermelha aqui nela. Tem mais algumas opções aqui em avançado, que você pode mexer, tipo responsivo, se você quer que mostre no computador, não quer que mostre no celular e vice-versa. Aqui é o basicão. Agora vamos pegar um título aqui. Deixa eu fechar. Vamos pegar um título aqui, ó. Dynamic Filter aqui, ó. Tá vendo? Ó, title aqui já. Já tem o title aqui, mas eu posso pegar outras coisas. Data, comentar, content é o conteúdo do post. Posso pegar aqui o resumo, o status do post e outros termos aqui, ó. Então você vai ficar a seu critério, né? O que você precisa. Aqui eu vou pegar o título. E aqui a gente tem mais opções, né? Tipo, dinâmico link dinâmico e outras coisas, tá? Por exemplo, meta aqui, ó, Dynamic Meta. Que aqui meta seria, tipo, aqueles textinhos que aparecem em cima, que é a data, o título não, a data, quem criou o post, aqui tem comentário, mas tem outras coisas aqui também que você pode colocar. São aquelas coisinhas que aparecem em cima, geralmente tem a imagem, daí tem essa meta aqui, essa metadata, né? E depois vem o título. Que aqui tá desse jeito aqui, mas eu não vou mexer, tá? Eu vou tirar isso aqui porque a gente não vai usar, vai ser um exemplo bem básico. Lembrando que se você tiver o Elementor Pro, vai ficar bem mais fácil, porque você tem bem mais opções, né? Aqui é bem limitado, porque a gente tá pobrinho aqui nas opções, tá? Se vocês quiserem, na próxima aula, posso até não fazer do filter e fazer com o Elementor Pro. Então vamos atualizar aqui, é bem facinho, tá? Aqui você vai fazer teu loop, tá? Teu bloco, que é o que a imagem que vai aparecer no listing, tá? Então aqui, agora a gente vai lá para o nosso Elementor básico aqui, ó. Essa telinha do Elementor básico que eu tenho aqui. E vamos adicionar o grid. O que é o grid? O grid seria esse elemento aqui, ó, esse post aqui do Elementor Pro, que é a listagem de posts. Que é esse aqui, ó, listing grid. Aqui você vai fazer a listagem de post. Aqui eu vou colocar listing, e ele vai puxar meu list. Só tem um, né? Então tá vendo aqui, ó, com a borda redonda e vermelha e 50%, que é aquele bloquinho que a gente colocou. Se a gente colocar a data lá, ó, aquele metadata, deixa eu pegar aqui. Eu não vou fazer nenhuma edição, só vou colocar aqui e vou salvar. Aqui, ó, nem precisa atualizar a página, tá? Só deleta o listing aqui, ele vai sumir e eu coloco de volta. É muito fácil, é muito bom isso. Tá vendo? Já tá com a data aqui, ó. Daí se eu quiser, tipo, por exemplo, mudar as colunas, eu posso pôr coluna, 2 colunas, posso pôr uma coluna. É igualzinho o listing do Elementor, tá? É bem interessante. Aqui, ó, essa mensagem aqui, ó, nenhuma, por exemplo, nenhum post encontrado. Ou você pode pôr o que você quiser, na verdade. Para você fazer isso com o Elementor puro, você tem que instalar plugin ou você tem que colocar um código ali no site. É bem mais chato, tá? Assim é bem mais fácil, bem mais fácil. Nossa, é bem mais prático. Com um plugin só você faz um monte de coisa, né? Não precisa tanto um monte de plugin. Aqui, ó. Aqui é uma coisa muito importante e é super chato de achar isso lá na base de dados do Elementor. Se você ficou até aqui, se você não foi embora, você vai pegar essa parte aqui que é a parte mais importante, tá? Se a pessoa foi embora, perdeu, né? Fazer o quê? Aqui, ó. Como que você vai fazer o filtro dessas postagens? Como que você vai filtrar elas aqui, né? Porque se você não sabe filtrar, como é que faz? E aqui tem um monte de opção, tá vendo? Tem post query, terms query, user query, tem um monte de coisa aqui. E se você não souber fazer isso, não serve para nada esse listing aqui. Então aqui, ó, você vai vir aqui em post query, adicionar item. Aqui, ó, onde tem os itens, você vai colocar aqui, ó, tax query. Aqui você vai colocar a sua categoria, tá? Clica categorias aqui em cima.
E não é aqui, tá? É aqui embaixo você vai colocar o nome da categoria. Eu vou pegar lá no painel. Olha, eu posso pegar, tanto aqui na categoria, eu posso pegar o nome da categoria, posso pegar a slug da categoria, ou eu posso pegar o ID da categoria, que no caso essa aqui é a categoria 6. Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu copiar. Vou pegar a slug aqui, ó. E vou jogar lá. Aqui embaixo, tá? Não é aqui e não é aqui, tá? É aqui. Tá vendo por que não funcionou? Por que não funcionou? Porque eu não mudei essa parte aqui, ó. Tem que mudar para slug. Se eu for usar ID, eu vou colocar ID. Se eu for usar name, eu vou colocar name. Por que não mudou? Porque essa categoria, ela tem todas as categorias. Essa categoria mãe, que ela pega todas as outras categorias. Essas de baixo aqui. Então eu vou pegar só essa aqui, ó. Categoria 3. Daí ele vai mudar. E aqui eu vou colocar name. Tá vendo? Geralmente você coloca slug aqui, ele não pega, tá? Não é sempre que pega, não. Então o negócio é você colocar name aqui certinho, tá? Bonitinho. Não vai fazer coisa errada que depois não vai funcionar. Ó, as categorias. Deixa eu colocar aqui. Categoria 1. Ó, quando não tem categoria, tá vendo? Quando não tem post, aparece nenhum post encontrado. Então é bem fácil. E tem mais uma dica aqui, né, pessoal? Uma dica bem matadora, bem legal mesmo. Que é aqui, ó. Se você quiser fazer um slide. Como que você faz um slide? Se você ficou até aqui, você vai ganhar duas dicas especiais. Aqui, ó, Enable Slider. Já ficou o slide aqui, ó. Você não consegue fazer isso com o Elementor Custom também. Só com o Elementor Custom Pro. Então você tem que comprar mais um plugin ainda. Aqui a gente pode colocar mais uma categoria ali, ó, mais uma coluna, desculpa. Mais uma coluna. E a gente pode fazer o slide. Aqui esse slide pode ter aquelas... pode correr de 3 em 3, correr de 1 em 1. Olha só. E aqui eu posso ter as dots também, que é aquela navegação por dots aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, deixa seu like, se inscreve no canal para ter mais vídeos como esse. E semana que vem tem mais vídeo continuando essa série, tá? Até mais, tchau, tchau.